Olá, eu sou o Denilson. Meu nome é Valmir. Eu sou a Karine. Nós somos alunos do 5º bimestre de Engenharia de Produção da Univesp polo Charqueada. E sobre o tema estipulado pela Univesp dos reflexos de uma sociedade competitiva e globalizada na ocupação dos espaços urbanos, públicos e privados, nosso tema foi Desenvolvimento sustentável, programa de reciclagem nas escolas municipais da cidade de Charqueada. Considerado por muitos autores e profissionais das mais variadas áreas como o principal desafio da humanidade, o conceito de desenvolvimento sustentável ganha cada vez mais importância no meio acadêmico, uma vez que estes serão os profissionais do futuro e terão a responsabilidade de reverter um cenário totalmente desfavorável, devido ao alto nível de degradação que se acumulou ao longo dos anos. Diante desses fatos de uma abordagem investigativa nas instituições de ensino do município de Charqueada, podemos notar oportunidades na aplicação de ações voltadas para a apresentação do meio ambiente. O tema é exposto na grade de algumas disciplinas e realçado nas datas comemorativas ligadas ao assunto. Teoricamente é bem discutido, porém na prática, algumas simples ações poderiam ser mais exploradas. Práticas simples, como o descarte de resíduos recicláveis ou não, poderiam ser melhores exploradas através de uma coleta seletiva, direcionando a separação dos materiais de uma forma mais elaborada, utilizando recipientes de cores diferentes, a fim de tornar mais visual e chamativa a segregação dos resíduos, evitando a mistura de materiais incompatíveis, aumentando as possibilidades de reutilização e reciclagem, assim como diminuir o volume de resíduos perigosos ou especiais a serem tratados. Exemplos: pilhas, baterias, celulares, etc. Como futuros engenheiros profissionais que serão submetidos a constantes desafios, diante de uma ideologia cada vez mais presente e desenvolvimento sustentável, o que podemos fazer para amenizar ou eliminar os impactos encontrados nas instituições de ensino avaliadas? O objetivo desse trabalho é realizar o levantamento dos aspectos e impactos ambientais das instituições de ensino do município, tabelados além de torná-los visíveis, além de formalizar as oportunidades encontradas, prover melhorias simples e de baixo custo que possam amenizar ou eliminar os impactos causados por esses ao meio ambiente. O projeto, sobretudo, visa formar cidadãos mais informados e preparados para os desafios que estão por vir, entendendo que essas boas práticas possam ser repassadas às famílias e toda a comunidade. Nesse trabalho será explorada a reciclagem como principal alvo de nossa abordagem. Iremos implementar um programa de coleta seletiva, a fim de amenizar os impactos que esses resíduos possam vir causar ao meio ambiente. Contudo, nosso foco principal serão os resíduos de papel, do qual iremos tratar com mais amplitude. Diante de toda a metodologia apresentada sobre os níveis de degradação ambiental, cenário onde o consumo de recursos da natureza em proporção é cada vez maior do que a capacidade de reestruturação, é totalmente justificável todo e qualquer trabalho que tenha como objetivo amenizar ou eliminar os impactos que a humanidade causa no meio ambiente. Com a elaboração e implementação de uma gestão ambiental, dada as devidas proporções ao local estudado, aplicando benchmarking de ações que possam ser transportadas a este meio, podemos ter um melhor controle das perdas e desperdícios, além de minimizar o consumo dos recursos renováveis e, consequentemente, gerar economia. O processo de conscientização acerca da gestão ambiental é consequência das ações de avaliações e monitoramento dos impactos ambientais de atividades com a finalidade de promover alternativas de reciclagem, reutilização ou manejo dos resíduos que previnam a poluição, gerando benefícios, especialmente para o meio ambiente. Atualmente, existem muitas pesquisas direcionadas para a implantação do sistema de gestão ambiental em ambientes industriais, mas poucos são os estudos que exploram a implementação e aplicação em escolas. Entretanto,
as escolas como instituição social, seja ela de responsabilidade pública ou privada, têm como responsabilidade no seu processo educativo desenvolver ações que fortaleçam o desenvolvimento sustentável. Sendo assim, não podem se isentar de aplicar um programa de gestão ambiental, já que, como qualquer outro empreendimento, também causa impactos. Ou, em outras palavras, a escola precisa vivenciar a sustentabilidade para ser propulsora da mesma. Neste contexto, pode-se considerar a escola como um espaço capaz de contribuir na construção de novos conceitos e relações socioambientais, pois o caminho para a sustentabilidade passa pela educação. Segundo Ribeiro e Lima 2000, a reciclagem é um sistema de recuperação e reutilização de resíduos para que se transformem novamente em substâncias ou materiais úteis à sociedade. É uma prática bem desenvolvida nos países do primeiro mundo, porém nos países menos desenvolvidos ainda é realizada de maneira rudimentar, pouco racional e desorganizada. Na sua essência, é uma forma de educar e fortalecer nas pessoas um vínculo afetivo com o meio ambiente, despertando o sentimento do poder de cada um para modificar o meio em que vive. A reciclagem dos resíduos pode se dar antes ou após a coleta. No primeiro caso, é executada através de técnicas de pré-seleção e da coleta seletiva. A coleta seletiva consiste em separar o lixo de acordo com sua matéria-prima, para que esses resíduos possam ser recolhidos separadamente e de acordo com o seu tipo. Uma vantagem que ela traz para o meio ambiente é a redução do volume de lixões e aterros, que causam contaminação do solo e dos lençóis freáticos, devido ao líquido tóxico gerado pela decomposição do lixo. O nosso estudo foi realizado nas escolas do município de Charqueada, São Paulo, município fundado em 30 de dezembro de 1953. Segundo informações de estudos realizados pela Sabesp e o Cerrado, o município de Charqueada atualmente possui uma população total de aproximadamente 16.842 pessoas, sendo 1.441 população rural e 15.401 população urbana. Atualmente, dentro de sua expansão territorial, o município conta com 11 instituições de ensino. A nossa pesquisa teve como base a Escola Pública Municipal Professora Áurea Monteso Beisman. Segundo dados do censo de 2018, a instituição conta com 9 salas de aula, uma sala de diretoria, uma sala de professores, quadra de esporte coberta, cozinha, banheiros, sala de secretaria, refeitório e despensa. A mesma foi fundada em 13 de 6 de 1988. Durante a análise dos dados obtidos com a investigação nas escolas e o estudo de caso, uma das oportunidades encontradas foi no descarte de resíduos, lixo, onde o mesmo é destinado à coleta periódica e reciclagem. Porém, este último não é baseado no mecanismo de coleta seletiva. Identificamos somente um recipiente destinado aos materiais de reciclagem. Entretanto, o mesmo estava acondicionado, todo misturado, com plásticos, papéis, entre outros, provavelmente destinado à separação após a coleta. Com o intuito de implantar o mecanismo de coleta seletiva na instituição escolhida como base de estudo, nosso primeiro passo foi identificar e propor o uso de recipientes que melhor se adaptem ao ambiente estudado. Levando em consideração o custo-benefício dos recipientes disponíveis no mercado, optamos por escolher um modelo com capacidade de 60 litros. O valor médio destes recipientes é de R$ 65,00 a unidade, valor bem inferior quando equiparado com as lixeiras compostas de suporte fixo, que possuem um valor médio em torno de R$ 600,00. Além disso, o design desses recipientes proporciona ao ambiente, à primeira vista, uma noção de maior organização e limpeza. Outro ponto levado em consideração foi o fato de que o suporte fixo possui 4 recipientes, e nossa ideia é de utilizar somente 3 recipientes, um vermelho para plástico, um amarelo para metal, ou um cinza e marrom para resíduos não recicláveis. Além disso, o fato de não serem fixos permite facilmente um reajuste do local, caso o mesmo não esteja sendo eficaz, e, sobretudo, facilita a limpeza como sua coleta.
Acima não foi mencionado um recipiente para condicionar os resíduos de papéis. Como dito em nossa definição dos objetivos, este seria tratado com mais amplitude. É isso que iremos explicar agora. Para coletar os papéis, a ideia é disponibilizar uma caixa de papelão, se disponível com o logotipo de uma empresa parceira que possa coletar esses resíduos e direcioná-los à reciclagem. Com a intenção de tornar mais robusta a nossa proposta e dar mais base ao nosso projeto, entramos em contato com a empresa Repel. A empresa trabalha com reciclagem de papéis. Ela conta com aproximadamente 90 funcionários em 3 turnos de trabalhos contínuos. No processo de reciclagem de papéis, o recurso natural mais utilizado é a água. Por isso, a empresa está localizada estrategicamente próximo do rio Corubataí. Contudo, a empresa possui um sistema de tratamento de água para reutilizá-la em seu processo produtivo, a fim de amenizar os impactos aos recursos naturais. Por turno de trabalho, são reciclados uma média de entrada de 7 a 9 toneladas de resíduos de papéis. E toda esta matéria-prima ou insumo são provenientes de compras, ou seja, 100% de todo o material reciclado é comprado. Como produto final, a empresa oferece a seus clientes internos, mercado nacional e externos para exportação, os seguintes segmentos: linha de envelope, linha escolar, artigos para festas e embalagens, linha de filtro e linha industrial. A localização da instalação ou acondicionamento dos recipientes coletores na instituição foi escolhida estrategicamente, local este onde há a maior circulação de pessoas, uma vez que se encontra entre o prédio das salas de aula, ginásio de esporte e cantina. Contudo, como se tratam de recipientes não fixos, eles podem ser facilmente realocados. Identificamos uma oportunidade para uma possível parceria de prefeituras e empresas como a Repel, onde ambas poderiam ter ganhos expressivos caso o projeto se concretize. Os ganhos também se expandem ao meio ambiente e à sociedade como um todo. A prefeitura teria menos resíduos para se preocupar, reduziria seus custos oriundos da manipulação e destinação apropriada desses materiais, e a empresa, no nosso caso, usada como exemplo, a Repel, poderia reduzir também seus custos, uma vez que todo insumo de papel reciclado é comprado. Há até uma sugestão de parceria que a cada tonelada ou qualquer outra quantidade de papel arrecadado, a empresa poderia doar uma quantidade X de seus produtos finais às prefeituras, para que essa possa repassar aos alunos, mas dependerá do poder de negociação dos empresários e governantes. No contexto, a proposta de utilizar alguns conceitos de um sistema de gestão ambiental se apresenta como mais uma alternativa no intuito de possibilitar uma convivência mais harmônica entre o homem e a natureza. Assim encerramos o nosso trabalho.